Rodrigues está aqui com a gente justamente para nos ajudar a esclarecer. Não é esclarecer, eu vou até falar com ele sobre isso, eu nem quero. Esclarecimento a gente não precisa, porque a gente sabe como é que é uma briga. Mas será que tem jeito da gente aprender a conviver melhor? Porque tem alguns problemas que a gente sabe que são desrespeito a algumas leis internas. Tem outros que tem um pouquinho também do bom senso, que às vezes falta. Outros do mau humor de alguns, que tem gente que é mais alterado que outros tem menos paciência. O doutor Rodrigo vai falar com a gente sobre isso, que ele tem experiência em cada história que você nem imagina que aconteça num condomínio. E eu tenho o Cláudio aqui também, querido Cláudio Maluf, que teve um problema sério no condomínio onde ele mora. O Cláudio, eu vou falar com ele, o Cláudio faz tempo. É só por Deus mesmo que ele consegue umas coisas que não... É só com ele que acontece. Só comigo. Não adianta. E essa daí é outra, que é só com o Cláudio que acontece, né, Cláudio? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Keila, tudo bom? Obrigada, Cláudio, você está aqui com a gente. E a Daniela também. A Daniela é quase uma santa. Se vocês soubessem o tamanho do condomínio que a Daniela administra, com essa carinha de menina que ninguém acredita. Tem mais de 700 apartamentos no condomínio que você está administrando, né? Você já imaginou? Você cuidar de 700? 700 significa mais de 3.000 pessoas, né? Às vezes muito mais. É muita às vezes gente. mais do que isso. Você mora lá há 2 anos, né? Isso, moro lá há 2 anos. Já está no quarto síndico lá? Já está no quarto síndico. Você não é administradora lá, então Não. vai acabar sendo, né? Se continuar desse jeito, Vou, porque ninguém para, né, Daniela? É, não para. A Daniela vai conversar com a gente sobre isso também, que é o que o doutor falou. 700 apartamentos pode significar muito mais do que 3.000 pessoas. Agora, doutor, você acha que, independente do problema, tem solução? Sempre tem solução. É o bom senso? O bom senso e o conhecimento. Não adianta, às vezes, você ter bom senso e infringir as normas. Os condomínios têm sido, sim, foco de discórdia em função de você aglomerar muitas pessoas em um espaço menor. E, doutor, qual é o problema mais comum? Então, a gente são alguns problemas. A gente gosta de falar dos 4 Cs: cano, carro, cão e criança. Cano? Cano mesmo, de cano? Cano, de encanamento, problemas de vazamento. Estava conversando agora com o Cláudio nos bastidores e ele me falou que o problema dele também estava ligado a isso. Então, o cano, problema de vazamento, o carro, a vaga de põe garagem. Na vaga do outro, quando a vaga é demarcada. Tem gente que é folgada assim, que coloca na vaga do outro, mesmo a vaga sendo demarcada? Olha, como você disse, tem histórias que parecem realmente um fato de cinema. Você lembra de alguma? Sim, lembro de diversas. Conta uma daquelas assim que se contar ninguém acredita. Nós prestamos serviço jurídico para um condomínio que a síndica nos acionou que um dos moradores, que ele tem um automóvel, ele para o carro, a vaga não é demarcada, é por chegada, só que ele precisa deixar a chave para que o próximo possa sair. Então as vagas são travadas, 2 vagas. Tá. E o Deixa condomínio... a chave no contato, porque quando alguém vai sair, o outro tem que puxa tirar o carro, claro. O prédio não tem manobrista, ele não deixou a chave e daí o condômino desceu com um garfo e colocou o garfo na jugular da mulher, da vizinha. Matou a pessoa? Não matou, mas ameaçou a pessoa com garfo porque ele estava chegando do trabalho e queria sair. Aliás, ele estava voltando do trabalho e queria sair do carro. Gente do céu, mas assim logo... Não deve ter sido a primeira vez, né? Não que justifique o fato de ser muitas vezes querer enfiar um garfo na jugular de alguém. Mas vai ver que é uma coisa que já tem acontecido várias vezes, né, doutor? Esse condômino, na verdade, ele é um pouco antissocial. Mas são condomínios do tamanho desse que a Daniela tem mencionado e que tem gerado, assim, conflitos que a gente às vezes não imagina. A pessoa, quando busca um condomínio grande ou um condomínio clube, ela busca recursos, às vezes uma quadra esportiva, condições para as crianças brincarem. E daí, com os benefícios também vem os problemas, claro, né, Daniela? Daniela, você está enfrentando algum problema lá no condomínio que você mora? Eu estava até conversando com o doutor Rodrigo. Um dos problemas que nós tivemos foi que teve a ideia de colocar cobertura nas nossas vagas de estacionamento. Que também não deve ser demarcada, né? Porque o condomínio não, lá é demarcado? Lá é demarcado. E são mais de 700 apartamentos. Sim, são 720 mesmo? apartamentos. Gente, é muita coisa, né? E eu acompanhei desde quando Tinha que ter 2 síndicos no condomínio desse, doutor? Tinha que ter acho que uns 20 síndicos. Não, porque tem um prefeito, né? Uma cidade, né, Keila? Você já pensou uma pessoa só para administrar? Por isso que não fica ninguém, né? Parece que passou 4 já são 4. pouco tempo, né? Já é a 4ª síndica tá? que assumiu o mês passado. E daí o que você viu lá? Então, nesse último ano, né, eu teve a ideia de colocar cobertura na vaga de estacionamento, porque não tem. E foi feito uma simulação de valores para nós, aumentou o condomínio,
Mas também não deve aumentar muito, né, Dani? Não, porque não aumentou 700, muito. Aumentou quanto? Aumentou R$40. Que não é muito, porque com 700 apartamentos até que não fica tão caro, né? Pelo benefício que é de você ter a vaga coberta e tal, seria tranquilo, mas... Mas aí foi feito só 1/3 dessa cobertura. E aí a gente tá lá aguardando Não, mas foi feito 1/3 porque não foi todo mundo aceitou, mas não é todo mundo que pagou. Não, todo mundo paga o condomínio, normal. Esse valor está embutido no condomínio. E cadê o dinheiro? Roubaram o dinheiro? Então... Ai, doutor, isso também é outro problema, né? Que um síndico meio... Tem que fazer uma auditoria daí. Como é que tem que fazer? Como é que faz, doutor? São esses condomínios maiores, eles não podem ficar só na mão de um gestor. De uma pessoa, né? De um gestor. Gente, quer dizer que o dinheiro não foi... Quer dizer, não é que o dinheiro não foi suficiente. Hoje eles alegam que não é suficiente. Que hoje a gente tem... Isso custaria R$1,5 milhão e que o que foi rateado não é suficiente. E aí foi feita uma parte... Fez um acordo para fazer mensal pelo menos 10 vagas, mas nem isso estão conseguindo cumprir. A gente também não pode também acusar, porque a gente teve um aumento, uma inflação aí inesperada nesses últimos meses por conta de tudo que o país tem vivido, né? Então, na verdade, nesse caso, acho que teria que fazer mesmo uma nova reunião. Eu duvido que as pessoas participem muito dessas reuniões de condomínio. Sempre participam, mas nunca terminam em acordo. Sempre muita confusão. Depois de umas 4 horas, aí o pessoal começa a desistir, vai embora e fica por aqui. E olha, você já tem o problema da garagem, o doutor falou dos 4 Cs. O carro você já tem. Sim. Tem problema de cano também? Eu tenho. No meu apartamento, na minha unidade eu tenho. Eu até entrei com uma ação com a construtora por conta disso. Tá vazando? Tá entupido no encanamento da minha máquina de lavar. Eu tive que fazer um cano lá para ir pro tanque enquanto eu tô aguardando a ação, porque a construtora disse que está fora da garantia. E o condomínio disse que o problema é da construtora. Então esse é um problema meu pessoal. Ninguém assume o problema. Daí o problema é seu, né? Vira seu, porque você vai Virou fazer o quê? meu, Você acabou consertando. Você fez uma gambiarra lá para poder consertar, na verdade, né? Sim. Porque até eu estava gestante, não podia ficar tirando balde de água para cá e para lá. Mas também, né? Não, independente se você está gestante ou não, você não compra um apartamento, né, doutor? Quando acontece uma coisa como essa, o que ela deve fazer? Doutor? Então, ela deve acionar a construtora. A construtora, infelizmente, com esse boom que nós tivemos no mercado imobiliário, 2008, 2009... As construtoras não deram vazão e as obras apresentaram inúmeros vícios. E o que acontece? A construtora tenta se eximir. Então, a primeira coisa que ela vai dizer é que não é responsabilidade dela. Que foi o que fez com a Dani. Exatamente. Então, ela tem que buscar os direitos dela, tem que entrar... Justiça mesmo. Com certeza. Tentar um contato extra, mas através de um advogado, porque a construtora... Enquanto você não contar com o advogado... Enquanto você tenta ser educado, informal, não adianta, né? Não tem resultado. Esse tipo de trabalho, quando tem um problema como esse, não existe um prazo de validade, né? Tipo, não é minha responsabilidade. O problema de encanamento, se ela não mexeu na estrutura, porque, claro que tem gente que muda alguma coisa, é outra coisa, né, doutor? Mas se está dentro do jeito que foi feito pela construtora, é obrigação deles, não é? A lei diz que os problemas de vício, de segurança, solidez da obra são de 5 anos. Mas se ela reclamou dentro dos 5 anos, esse prazo pode se estender até 20 anos, conforme o entendimento do STJ. Então, o prédio dela, acho que tem 2 ou 3 anos, você falou, está dentro, não tem como a construtora se eximir. Porém, ela tenta de alguma forma. Por isso que é importante também uma gestão forte, porque se existem problemas na unidade dela, provavelmente existem problemas no prédio. Com certeza. Não deve ser só o seu apartamento. Problemas estruturais. Então, o condomínio tem como, de certa forma, pressionar a construtora, mas para isso ela precisa ter uma estrutura. O problema desses condomínios muito grandes é que eles não se estruturam. Fica tudo na mão de um síndico. E é desumano. Como o Cláudio falou, o síndico ele passa a ser praticamente um prefeito. Então, ele precisa de um assessor jurídico. Mais gente trabalhando junto, exatamente. Ele precisa distribuir as funções. Então, os secretários, né? Doutor, nesse caso... Acho que nesse caso não, eu estou pensando aqui, porque hoje é difícil você ver uma construção que não tem problema, né? É impressionante, eu acho que parece que é feito meio de papel, né? Porque é tão rápido a maneira como eles fazem e não usam material de primeira qualidade como era antigamente, né? Não adianta. Tem os vícios... O ideal não é que todo apartamento, todo prédio tenha quando você paga o condomínio, já pagar um advogado, já tem uma pessoa para cuidar disso? Não é mais fácil isso? Isso tem crescido muito. Nós temos prestado assessoria jurídica desde o início da obra. Também é importante que a construtora, que o condomínio tenha um engenheiro na instalação do prédio, porque enquanto a construtora está lá é mais fácil identificar os vícios e a construtora se preocupa mais. Não adianta
ela conversar com o síndico, que muitas vezes é um leigo, é um administrador, não é alguém da área específica. Então, às vezes... Difícil. A pessoa não sabe, a pessoa tenta dar uma orientação que ela também não sabe a solução, né, doutor? Exatamente. Então, você que mora em condomínio, na próxima, se você percebe que tem muitos problemas no condomínio onde você mora, na próxima reunião, faça essa sugestão. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou gastar mais por mês pagando já um advogado que esteja à disposição. Na relação custo-benefício, você vai pagar muito menos, porque quando começa a dar muito problema, tudo é rateado entre todo mundo. Então, para você sanar um problema, acaba sendo muito mais dispendioso do que você ter um profissional experiente que conheça do assunto para te ajudar, que é o caso da Ângela, que está na linha. É Ângela? A Ângela está na linha, vou até pedir para você responder. Oi, Ângela, querida. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ângela, você está com um problemão no seu condomínio, hein, menina? Tá gastando lá, hein? Eu tô. Olha, na verdade, desde dezembro, a gente teve um rateio muito alto, né? Que a administradora, a síndica, fez um rateio de um serviço, inclusive um serviço muito simples, né? No nosso conhecimento, leigo também como morador do prédio, que era um serviço do bombeiro, que é aquele AVCB. E foi rateado um valor de R$198 mil pelo serviço, né? E isso fez com que o nosso condomínio ele dobrasse o valor. Mas né? isso foi feito com autorização. Para surpresa dos... Ângela, mas isso foi feito com autorização. Eu não entendi. Isso foi feito com a autorização de vocês depois de uma reunião entre os condôminos ou foi uma decisão dela sozinha e ela apenas comunicou a vocês que faria esse rateio? Então, assim, eu moro lá há apenas 6 meses, né? Tô lá desde, tem mais ou menos 6 meses. E os moradores de lá, eles são, assim, pessoas aposentadas, senhores, né? É o perfil de moradores que tem lá no prédio. Então, eu tive presente nessa reunião, inclusive, na época, né? Que ela foi decidir esse trabalho desse AVCB, mas ela não mencionou, na época, o valor do serviço que ia prestar. Entendi. Ela só falou que ela tinha um serviço do bombeiro para realizar no condomínio, que era algo muito sério e de muita segurança para todos os moradores, mas que os valores ainda estavam em negociação. Então, assim, praticamente ela deu uma abordada no assunto muito por cima, né? Mas não falou de valores, né? Praticamente fechou esse serviço por ela mesmo e a administradora, na época, a administradora que eu falo é a administradora mesmo, né, que tem parceria junto com essa síndica, que administra junto lá. E eles decidiram sozinhos. O doutor Rodrigo está aqui com a gente, vou aproveitar já para alugar o doutor Rodrigo para te dar uma orientação, para que você saiba pelo menos como você deve agir num caso como esse. Doutor, é correto a maneira como foi feito, falado do problema, mas não passar os valores antes de já começar o desconto? Então, o AVCB é um documento essencial, é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros que atesta a regularidade daquela edificação. Certo. Então, esse é um documento que todo condomínio tem que ter. Infelizmente, a gente tem aqui em São Paulo, metade dos condomínios não tem esse documento. Então, a ação da síndica é sim saudável, é correta. Como ela fez isso, talvez não tenha sido de forma correta. Ela não pode simplesmente aprovar a necessidade do AVCB e não aprovar a despesa que vai ser realizada. Despesa, né, doutor? Exatamente. Tem que constar em ata, né, doutor? Ela tem que constar, ela tem que chamar uma assembleia específica para tratar do problema e a verba destinada. Tem que ser feita uma arrecadação dentro de uma previsibilidade e essa arrecadação compõe uma despesa extraordinária e depois ela vai prestar contas. Ela vai ter que buscar 3 orçamentos para realizar, para que mostre como foi gasto esse dinheiro. Exatamente. Mas nesse caso, que já aconteceu e que eles já estão pagando, ela tem alguma coisa ainda que ela pode fazer para reverter isso? Então, se ela não fizer de forma correta, como nesse caso, por exemplo, se ela não tiver as contas aprovadas, ela pode inclusive ter que pagar do próprio bolso. Então, o ideal é que force essa síndica a levar o caso para a Assembleia e que ajuste conforme a necessidade, conforme o colegiado, aquela massa... E que ela já mostre o que está sendo gasto, e tudo certinho, como está sendo feito, como está sendo gasto esse dinheiro, né? Sempre é tempo de corrigir, mas se ela deixar a obra pronta e quiser aprovar essas contas, fatalmente ela vai ter problema. Então, chame uma Assembleia
para tentar rediscutir e readequar o que ela está fazendo. E a Ângela pode pedir para que essa assembleia fosse feita? Ela, como condômina, pode fazer isso? Pedir ela pode, não quer dizer que a síndica precise atendê-la. Ângela, você está ouvindo? Eu estou ouvindo sim, querida, pode falar. Você entendeu o que o doutor Rodrigo explicou? Você tem alguma dúvida que você queira perguntar para ele? Eu compreendi. Você tem alguma dúvida? Então, é interessante ele ter falado que eu ainda tenho tempo de reverter nessa situação. A minha dúvida hoje é que, assim, eu moro num apartamento que é uma herança de família, né? E eu estou em processo de inventário. Então, assim, eu ainda não consegui fazer alguma coisa em relação a lutar por esse direito que eu tenho certeza que isso é um direito que nós, como condôminos, a gente tem. Mas o fato é que eu me sinto meio amarrada por eu ainda não ter saído a decisão do meu inventário, né? E então, assim, eu tô mais ou menos meio que aceitando a situação por não conseguir lutar em relação a essa decisão judicial, em relação a tomar posse do meu imóvel. Por enquanto, né, até sair toda a parte de inventário. E eu fico aguardando, assim, os próprios moradores, mas os moradores de lá, como eu havia mencionado, são pessoas bem idosas, então eles evitam a entrar em discussão. Entendi. E eles acabam pagando insatisfeitos pelo serviço que ela vem fazendo. Ela está lá há 8 anos sendo síndica e virou uma política, assim, sabe? Ela já sabe mais ou menos como funciona. Ela já sabe mais ou menos como funciona a cabeça deles. Espera aí que o doutor quer falar com você, Ângela. Ângela, você é a inventariante? Você é inventariante desse... Então, eu não sou inventariante principal, né? Minha tia deixou um apartamento para nós, e aí tem, na verdade, no prédio onde eu moro, tem 2 apartamentos que ficam um para mim e para minha irmã, e tem um em Londrina, que é a minha tia quem está como inventariante principal, que ela administra o 3º imóvel lá de Londrina. E então a gente está meio que aguardando a decisão realmente judicial sair. Tá. Então, se esse apartamento, de alguma forma, por mais que o documento não esteja no seu nome, já tenha sido definido no inventário, sim, que esse apartamento é seu, você já tem o que a gente chama no direito de animus domini, que é o ânimo de dono, e nos termos do Código Civil, você pode ser sim considerada condômina e pode sim pleitear pelos seus direitos. Uhum. Entendeu, Ângela? Eu entendi, sim, e agradeço aí a atenção de vocês e essa informação que eu estou recebendo. Ô, querida, olha, a gente está à disposição aqui, sempre que você quiser participar, você liga aqui pra gente, que vai ser um prazer ouvir você, viu? Joia, muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade. Um beijo para você, boa tarde. Muito obrigada. Imagina, boa tarde para você. Tchau. Ô, Cláudio, Oi, vamos lá pro Cláudio agora. As histórias do Cláudio são sempre bem interessantes. São sempre Você foi assaltado lá. Eu fui furtado. Sim, você foi furtado. Dizem por aí que tem um tal de Homem-Aranha invadindo... O condomínio que você mora é grande? Não, é um condomínio que tem 74 apartamentos. Então não é muito, né, doutor? 33 anos, mas eu moro no 2º andar. E o que aconteceu? Um cidadão, sei lá quem, pulou o muro do vizinho, que é uma imobiliária, e escalou na sacada do meu prédio, entrou, roubou o laptop do meu vizinho. Nenhum ser humano vivente viu tudo isso? Ninguém viu, foi de madrugada, inclusive estava dormindo em casa. Ele entrou no seu apartamento e você não viu? Não vi, estava dormindo. Senhor, o cara entrou, fui dormir tarde, acordei cedo, meu laptop não estava lá, tomei um susto e tal, e aí... E não tem câmeras? Perguntei pro vizinho, tem então, mas a grande suspeita, que eu acho que até um alerta que é bacana, primeiro que, até perguntar para o doutor, em algumas coisas como o setor terciário. Quando você terceiriza a segurança do prédio, como é que fica? A responsabilidade de quem? E a segunda pergunta é assim, o que eu acho que aconteceu, nós pedimos lá no condomínio para botar aquela cerca eletrificada. Eu nem sei se é possível ou não colocar, se ela pode ser eletrificada ou não. E a suspeita que nós temos lá é que quem colocou a cerca foi a pessoa quem subiu. Porque sabia exatamente onde estavam as câmeras, que não passou por trás das câmeras e fez então é uma suspeita. Claro que nós fizemos BO, foi tudo
foi tudo muito bem feito, né? O problema é o que tinha dentro do laptop, que você não recupera nunca mais. É, né? o maior problema é esse, né? Quando você perde esse tipo de coisa, é muito mais difícil, né, doutor? Com certeza. Mas a cerca, acho que não pode, é aquele negócio de vidro, né, doutor? Então, a cerca pode, né? Até o vidro pode, até a cerca. O que tem é uma legislação que dá um limite. A cerca só pode ser colocada num muro acima de, eu não lembro tamanho, agora né? se é 2 metros, metros, 2 metros alguma coisa. Está tudo dentro da lei, o seu. Então, como era baixa, ela não poderia ser eletrificada. Então, quer dizer, botaram uma cerca que não serviu para absolutamente nada. Porque deve ter um sensor de acesso que quando a pessoa transpassa... O único sensor que havia é aquele de corte. Ah, então a cerca não era eletrificada, era só uma cerca. Eletrificada. Era só uma cerca normal, é só escalar a cerca e pronto. Escalou e pronto. Agora, doutor, no caso do Cláudio, o condomínio não tem que arcar com essa despesa, não? Não, ele não tem que. A responsabilidade pela segurança da unidade é do próprio morador. As pessoas confundem. Isso também ocorre em furtos dentro da garagem. O condomínio vai responder em 2 casos. Se ele concorreu para o crime, por exemplo, o porteiro facilitou a entrada, o porteiro de alguma forma compartilhou alguma informação, então o prédio assume a responsabilidade civil por ter dado causa ao delito. Ou se o prédio, de alguma forma, vai de encontro com a pergunta do Cláudio, da terceirização, assumiu a responsabilidade da segurança. Quando ele assume a responsabilidade da segurança, ou quando a convenção estabelece que ele é responsável pela segurança, o que não é comum, ou quando ele contrata, por exemplo, um vigilante. Se ele contratar um porteiro, ele não assume, porque o porteiro só controla o acesso. Não tem esse papel, né? Exatamente. De fazer a vigia. Então, no caso do Cláudio, não tem nada que possa ser feito? Não, ele precisa colocar trancas na casa dele, colocar a grade e realizar um seguro na unidade dele. Nossa, eu tinha certeza que quando havia um assalto, alguma coisa, o condomínio era responsável. É uma confusão muito comum. Porque você paga a segurança, quando tem segurança na porta, que não tiver segurança, tem muitos apartamentos, prédios que tem a segurança na porta do estacionamento. Num apartamento como esse, então, a suscetibilidade para um assalto é muito maior, né? Sim. Porque são mais de 600 pessoas, quer dizer, se o próprio vizinho resolver te roubar, também não tem. Na verdade, você não tem segurança nenhuma, senão a sua própria, né? O condomínio muitas vezes assume essa segurança e daí ele acaba de alguma forma concorrendo. Mas o que, por exemplo, o Cláudio poderia fazer é participar do conselho, batalhar para que seja colocada uma cerca elétrica ali, agora depois da casa arrombada, né? Toma as devidas providências, muda as câmeras de local, lugar e aumenta o número, o muro para poder eletrificar, esse tipo de coisa. Mas agora, até aí já foi, né? Infelizmente, a gente começa a trabalhar muitas vezes não no preventivo. Isso ocorre também no condomínio da Daniela. Depois que deu problema, você busca uma solução. Por isso que é importante se cercar de uma boa administradora, de um bom advogado, depende do perfil do condomínio, realizar um laudo de segurança. Perfeito. Então isso pode preventivamente inibir situações como essa. Agora, até aquela história de você contratar um vigilante, mas se eu não me engano, ele precisa ser autorizado por algum órgão oficial. Ele precisa ser vigilante de verdade, tendo curso, da Polícia Federal. O prédio pode contratar um segurança. Perfeito. Inclusive, esse segurança, ele pode ser armado, um vigilante. A empresa está diretamente ligada na Polícia Federal, ela tem um número, ela é uma cadastrada, licença. Ela tem licença para ter esses funcionários. E aí assumiria este furto, ou assim, aí seria de responsabilidade desta empresa. Seria de responsabilidade do condomínio, a partir do momento que ele assume, ele transfere para essa empresa, caso ocorra algum fato delituoso, você aciona o condomínio acionaria a empresa. Então é só nesse caso, né? Então uma saída para evitar esses prejuízos de assalto é essa. Contratar uma empresa de segurança registrada mesmo, para que tenha quem recorrer. Porque no caso dele, por exemplo, não tem a quem recorrer. Se acontecer no da Dani, também não tem, né? Mas é muito caro. Um vigilante, você colocar um vigilante, ela vai dobrar o condomínio dela. Então, o ideal é que as pessoas, que existam alguns critérios, que exista, por exemplo, uma empresa que preste uma assessoria em segurança. As pessoas que estão acessando o condomínio, a ficha daqueles que trabalham ali, o cadastro do prestador de serviço. Daí vem alguns condomínios, ao invés de colocar vigilantes, eles constroem uma célula, onde colocam 2 controladores de acesso com câmeras
e eles verificam, por exemplo, enquanto o Cláudio está dormindo, ele verifica dentro de uma célula, que pode nem ser no local, pode ser terceirizada, que tem alguém tentando invadir o muro. Então, o monitoramento, às vezes a cerca não é elétrica, mas existe sensor, a partir do momento que alguém transpassa, alguém pula... Quem está observando consegue ver. A empresa de monitoramento é acionada. Sai mais barato. Sai mais barato. Agora, além de tudo isso, também tem o problema da inadimplência, né? Com certeza. Deve ter um problema nesses apartamentos, nesses prédios assim gigantescos, nesses condomínios gigantes assim. Sim. Que daí você acaba arcando por todo mundo, né? Porque até você fazer a pessoa pagar, é complicado também, né, doutor? Então, a inadimplência, a gente tem prédios hoje que chegam a 40%. Nossa, Sim, gente. é a situação de onde eu moro. 40%? Sim. E as pessoas moram lá numa boa, numa maior cara de pau, sem pagar? Sim. E ainda reclamam. E vão na reunião de condomínio e tudo? Vão. E daí como é que faz, doutor? Então, tem que acionar o judiciário. A legislação mudou agora. Gente, mas o povo é cara de pau demais, São 15 hein? dias agora, né? E se bobear é aquele que vai lá na reunião de condomínio e mais reclama de tudo e quer mais impor a ordem. Fazer sugestão, né? Como se estivesse pagando mais que os outros. Daí tem que fazer o quê, doutor? Tem que ingressar com uma ação. Então, hoje mudou a legislação, você não precisa mais entrar com uma ação de cobrança, você pode entrar com uma ação de execução. Na Assembleia, o ideal é que exista uma pessoa lá na frente controlando quem está adimplente e quem está inadimplente. Sim. E não conceder o direito do inadimplente nem Tem só isso votar. lá? A palavra. Tem só para né? votação. É quase um controle de caloteiro, né? É só Já para pensou? votação. A Você pessoa vai- participa, mas na hora de votar ela não vota. Só para votação. E daí fica uma pessoa lá controlando. Você não pode. Controlando. Se você já sabe. Olha, doutor, tem que tomar eu vou cuidado. te falar, tem gente que é cara de pau demais. É porque se a Com pessoa você vai certeza. numa reunião dessa. Não tá você não pagando pode e votar. Se pleiteia. você não está votando, já sabe que você não está pagando. E a pessoa vai lá ainda. E não E paga. vai lá gente. e opina. E mas fica muito tempo sem pagar, é? Fica. Geralmente tem gente que... Agora não, que tem mais pessoas morando. Mas tinha uma época que tinha gente que desde quando o condomínio nasceu não pagava. E agora, com tantos desempregados, né, doutor? Acaba sendo Agrava. um agravamento, né? Porque tem um motivo real, claro que tem. Mas é complicado porque o condomínio, todo mundo depende do dinheiro do outro, né? Para que possa andar, pelo menos da melhor maneira possível, né? Agora, voltando a falar da questão da segurança. Então, na verdade, o condomínio, essa organização que tem que ter, o síndico, ela existe para manter a ordem, né? E não a segurança, né? Então, exatamente. Na verdade, ele é um órgão centralizador das necessidades do condomínio. Ele, na verdade, é um porta-voz. Ele tem que estar na Assembleia, entender a necessidade daquela coletividade, trabalhar em cima dela e trabalhar em pilares que já são sabidos, como o administrativo, a segurança, a inadimplência, de forma efetiva, para que um condomínio, por exemplo, com 40% de inadimplência, chega a... Nossa, é muita coisa, quase metade de gente sem pagar, né? E ele prejudica, inclusive, o valor da unidade, tem uma desvalorização de mercado, porque a pessoa quer morar no apartamento, ela pode encontrar um prédio ao lado com valor de condomínio 40% mais barato. Por que ela vai optar pelo apartamento que está 40% mais caro? Ele está mal gerido. Ele estando mal gerido, aquela unidade tende a desvalorizar como um todo. Então, essa é uma preocupação que também deve ser tomada em conta. Ô Dani, lá no seu prédio tem esses problemas também de briga por causa de criança, de cachorro? Cachorro nem tanto. Queria perguntar sobre cachorro. Tem tamanho de cachorro? Porque uma vez apareceu um cara com um tip dog lá. Eu também tenho essa curiosidade, porque agora o povo trata cachorro que nem filho, né? Não é? Trata cachorro que nem filho. Parece aqueles monstros, parece um urso, num apartamento de 60 metros quadrados. Ai, meu filho. Tem isso? Está cheio de morador de rua e as Tem. pessoas tomando conta de cachorro em casa. Mas tem tamanho de cachorro? Existe uma lei para isso? Como é que funciona, doutor? Sabe que o Brasil é o país que tem mais pet no mundo hoje. Mais que os Estados Unidos? Mais Estados Unidos. Meu Deus do céu. Nós vamos comer ração daquela Vamos, tudo filho. Meu filho, não sei o quê. E aí, o que faz com esses filhos aí? Pode? Qualquer tamanho? Então, o que deve ser considerado não é o tamanho do animal. Você acha engraçado, né, doutor? Lógico que eu acho. Isso é corriqueiro, Isso é todo o fim dia. Jura mesmo que tem esse... Se eu te mostrar aqui o WhatsApp, eu já tenho 2, enquanto eu estava esperando aqui para falar disso. Pra falar de cachorro? Nossa. Nossa, a gente sabe que eu acho que eu também... Doutor, eu acho que tem... Por isso que eu falo que tem coisa, gente, que é o bom senso, né? Como é que você...
hoje os apartamentos são tão pequenos que não cabe nem a gente direito. É verdade. Não é? Eu não sei o seu. O seu meu é 40 pequeno, metros. 40 metros. E tem gente que tem cachorro nesse apartamento. Tem cachorro eu não grande, consigo... Tem... eu não consigo conceber que num apartamento de 40 metros... Vão me matar depois. Vão me xingar. Com certeza. Eu também. Com certeza, vamos xingar. Mas é igual uma vez quando eu falei de gato, que gato não era carinhoso. Nossa, recebi tanto xingamento no Instagram que eu nunca mais falei de gato na vida. Só quis dizer que gato não era muito próximo igual cão, né? Mas e aí, doutor? Então, faz o quê? O que tem que ser considerado é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Então, as pessoas muitas vezes limitam o tamanho do cachorro. Primeiro que isso infringe a legislação federal. Por exemplo, um cachorro, um labrador que fique quietinho, perturba muito menos do que um poodle que lata de forma intermitente. Poodle é chato demais. Mas não e aí? podemos falar mal de nenhuma raça. Não, Então, senão você não pode. Acho que o poodle pode me processar, né? Eu vou tomar cuidado. Ou o pai do poodle. É, o pai do poodle. Mas, doutor, e aí então, mas não existe uma lei específica do tipo, se o cachorro estiver incomodando, não existe uma coisa de animais, existe? Não existe uma coisa específica de animais. O Código Civil traz que você não pode, dentro do condomínio, perturbar sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam, e você tem o direito de vizinhança. Então, a partir do momento que você está perturbando o seu vizinho, você pode sim ser impedido de manutenir esse animal. Não por ele ser grande... Mas o cara desce no elevador com um dog alemão, cara, você vai fazer o quê com o cara? Então, daí é o que estamos falando. Precisa realmente de um pouco de bom senso. É complicado. É igual quando você tem esse cachorro que late demais. Você vai trabalhar, o cachorro late... Enquanto você não chegar, ele não late. Não para de latir. Acontece isso. Daí a pessoa... Porque o latido ele só incomoda a gente, não incomoda o dono. Que o dono, o filho dele está triste porque ele está fora. Que nem criança, o teu filho chorando... E daí como é que a pessoa faz? Ela grava esse latido o dia inteiro e leva para um advogado, meu Deus? Eu vou só te relatar um caso que ocorreu hoje. Uma senhora num condomínio aqui no centro, em Gianópolis, que ela foi viajar e deixou o cachorro, tá uma semana. Ele tá uma semana latindo. Ela deixou comida, a filha ia ficar, a filha acabou não ficando e acabou trazendo um problema. Faz uma semana que você pode invadir o apartamento? Não, você não pode. Você, a não ser que você tenha a certeza de maus tratos, o síndico, como gestor, ele até poderia, com algumas testemunhas, mas não é o que a gente aconselha. O que você mandou eles fazerem? Então, nós pedimos para que entrasse em contato direto com a proprietária e ela já acionou a filha, e a filha já está tomando a medida e essa pessoa foi advertida. Então, advertida significa que não paga multa ainda, só ainda não paga multa. Poderia ser um caso de uma multa direta, porque deixar um animal uma semana pode, inclusive, corroborar, pode caracterizar um crime de maus tratos. Mas teve um caso muito interessante, onde eu costumo contar essa história, onde a pessoa tinha um pato no apartamento. Um pato? E o problema não era a acomodação desse pato, porque manutenir um pato não é ilegal. Um pato. O problema é que esse pato, toda vez que ele... tem um pato, eu né, não gente? sei. Você nunca vai entender essas coisas, mas tudo bem. Ele era multado constantemente, porque esse pato, toda vez que ele saia com o pato, ele caía na piscina. Ele saia patológico, viu, doutor? Quando abria a porta? Ele acomodava ele na banheira, o prédio tinha uma banheira. Tem algumas situações que parecem brincadeira, mas são fatos. A gente é acionado por cada situação dentro de um prédio que... Então abria a porta do apartamento e o pato já corria para a piscina, é isso? Ele descia, ele saía, sei lá, como... Mas não vale uma análise psicológica no proprietário do apartamento? É uma coisa maluca isso. Eu tenho... uma serpente... Tô vendo um bebê aqui no estúdio. É o meu bebê. É o seu bebê? E lembrei de um síndico que me acionou agora, coisa de 3 meses atrás. Eu tô tentando achar o bebê que ele tá ali. Ah, tá. Ah, tá. Ai, que lindo. Muito fofo, parabéns. Muito fofo mesmo. Onde a pessoa tinha uma cobra, aquela Beetle, e foi parar no apartamento de um casal que tinha um bebê. Minha avó, já era. Tinha um minha bebê. avó tem o pavor de cobra, quer dizer, a pessoa morre, né? Simplesmente. Tinha um bebê? Tinha um bebê. E aí? Ele não, e parece que a varanda, o proprietário fechou a varanda e fez um espaço para cobra. Para bebê. Para bebê. Embaixo. Então o bebê poderia estar lá e não estava. Nossa. E ele me mostrou as fotos. Realmente foi uma situação, não era uma cobra. Não interessa, né? Exatamente. Se ela te apertar, pronto, né? Basta criança. Enrolar. Então,
são as situações de quem vive num condomínio. Então, aglomerar pessoas num espaço cada vez menor, você tem sim cada vez mais problemas. Em São Paulo, hoje, metade da população ou mora ou trabalha em condomínios. Então, a gente tem Por isso que eu falei que a gente tem que aprender a conviver mesmo com um número maior de pessoas praticamente no mesmo espaço, né? Porque como os apartamentos são pequenos, na verdade você convive no mesmo espaço, né, doutor? Então, o que é importante para você que está em casa entender é que, acima de tudo, quando você mora dessa maneira, quando você mora num condomínio, quando você mora com outras pessoas assim tão próximas de você, o respeito começa saindo da tua própria casa. Porque, às vezes, quando começa a acontecer muito problema, você começa a largar, sabe? Falar, também ninguém faz, também não vou fazer. Daí vira uma bagunça. Então, seja você o percussor de uma mudança no local onde você mora. Agora, no caso da Dani, doutor, eu queria te pedir, você pode ajudá-la a resolver esse problema dela com a construtora? Então, daí você conversa com ele, Dani, e o doutor te ajuda. Obrigada, viu, doutor? O doutor te ajuda nesse sentido, para que você também tenha, porque com criança pequena, sem máquina de lavar, e esse empurra, não vai arrumar nunca, né? Que a gente sabe que o máximo que puder protelar, vai protelar. E tudo isso custa muito caro. Então, você que está em casa, procure sempre participar das reuniões de condomínio, que a gente também, o brasileiro, tem o hábito de reclamar demais, mas a gente nunca participa ativamente das coisas. Então, é importante participar, que nem o Cláudio foi lá, conversou. Nesse caso, não tem como, porque a lei quase que protege, né? Então, vamos fazer diferente. Eu não imaginava, para mim, eu já teria tranquilidade de deixar sem grade, sem nada, mesmo sendo no primeiro andar. Então, já serviu de lição para que você tome as providências, né? E que sirva de lição para você também. Às vezes, você está passando por um problema parecido. Agora, se você precisar mesmo de ajuda, você já liga aqui para o doutor, que ele já está acostumado com os doidos, os doidos dos prédios. Doutor, Carpati, CARPAT.adv.br, se tem mais informações, localização do escritório dele, como é que você faz para contratá-lo. Melhor você ter uma pessoa que entenda do assunto, mesmo que você gaste um pouco, porque no final das contas, na relação custo-benefício, você vai gastar menos quando você tem uma pessoa que entende do assunto para cuidar por você. Doutor, obrigada.